Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3, hoje acompanhado de minha esposa, que vai estar nos ajudando aqui nos comentários sobre o último depoimento do Ayrton e da Lúcia. Olá, é uma honra mais uma vez estar aqui para podermos tratar de assuntos tão interessantes para nossas famílias, tratar de assuntos que vão nos ajudar, ou pelo menos nos colocar a questionar alguns pontos, né, a pensar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com os nossos familiares, né, Gustavo? Bom, e eu queria começar já o nosso programa, porque nós, nos nossos últimos comentários, que nós falamos sobre o casal Natália e Marcelo, né, o Telinho, queria deixar um grande abraço para os dois, né? Nós falamos que nós iríamos sortear uma camiseta, e essa camiseta agora já tem dono, e esse dono, ou melhor, a dona é a Alfredina. Alfredina, você sabe que você faz uns comentários muito bacanas lá na nossa página. Essa camiseta, sabe para onde que vai, pessoal? Vai para Foz do Iguaçu. Alfredina, lá de Foz do Iguaçu, sempre comenta, sempre fala dos nossos vídeos, dos programas, a nossa página. É muito importante essa participação. E pela sua participação, Alfredina, essa camiseta vai para você. E eu espero que você poste uma foto bem bonita para que nós possamos mostrar para os nossos amigos lá no Facebook, ok? E se você também quiser participar conosco, é só entrar na nossa página do Facebook, para que nós possamos estar linkados com você, e você futuramente, quem sabe, né, você vai ganhar um outro presente nosso aqui do programa Vida 3. Obrigado pela sua audiência na TV e principalmente no nosso canal na internet, lá no YouTube. Você pode acessar o Facebook ou o YouTube, que você vai estar ciente de tudo aquilo que está acontecendo no programa Vida 3. Isso mesmo. E se você quiser ganhar, não a camiseta agora, vamos mudar de presente, mas você sabe que através da nossa página no Facebook, você sempre pode ganhar um livro. E esse livro é o Princípios para uma Vida Feliz. Este livro, aqui ó, olha que bacana. Se você quiser ganhar este livro, é só você entrar na nossa página, está aparecendo aí na sua tela, lá você verá quais as orientações que você vai seguir para receber esse livro inteiramente grátis na sua casa, ok? Então, Princípios para uma Vida Feliz, um livro de autoria do Gustavo, que vai auxiliar você com muitas das coisas que nós falamos aqui no programa, muitos dos princípios que são abordados aqui, são tratados neste livro e você vai poder tê-lo na sua casa. Você pode presentear um amigo. Ah, eu já ganhei, Silvana, quero mais um para dar para um amigo. Não tem problema, pode mandar para nós, que a Viviane, né, Vivi, um beijo para a Viviane, ela vai anotar o seu endereço e esse livro chega para você pelos correios, ok? Já foram distribuídos mais de 3.000 exemplares desse pequeno livro, mas muito importante para você conhecer um pouco os princípios para uma vida feliz, que são os princípios bíblicos para a felicidade do homem, ok? Então peça o seu e será um prazer enviar para você esse livro gratuitamente pelos correios. Ok, então, como nós dissemos, hoje nós vamos comentar um pouco, né, Gustavo? Sim. De alguns princípios que foram aplicados na vida do casal Lúcia e Ayrton, né? Eu queria mandar um beijinho também para o Luca. O Luca, que toda vez que a gente comenta alguma coisa, o Luca levanta o dedinho e fala, e eu? Luca, um beijo para você, querido. Então, nós vamos falar agora um pouquinho da vovó e do vovô Ayrton, né? Bom, Gustavo, eu achei muito interessante o programa da Lúcia e do Ayrton, porque geralmente nós comentamos de casais que vêm com diversas dificuldades, alguns que passaram por separações, que têm problemas seríssimos de relacionamento, mas no caso deles é um pouco diferente. Eles vinham de um relacionamento mais estável, uma vida mais tranquila, e o princípio da vida familiar deles, eles vieram de famílias equilibradas, tinham essa noção de família que veio lá dos pais. A Lúcia veio de um relacionamento dos seus pais estável, o Ayrton também, e eles trouxeram isso para o núcleo familiar deles.
sem problemas a princípio, não é? A princípio sem problemas, porque eles constituíram uma só família, né, que hoje em dia, infelizmente, isso não acontece, via de regra, existem separações, ou seja, eles começaram com um casamento, mantêm esse casamento até hoje, têm filhos só dentro desta família constituída, então, de uma forma ou de outra, é uma situação mais, humanamente falando, mais fácil de ser administrada. Não tão simples, mas mais fácil de ser administrada quando há, por exemplo, ex-cônjuge, enteados, situações onde acaba se dificultando um pouquinho mais esse relacionamento. Mas, a princípio, uma família equilibrada, dentro dos seus valores tradicionais de família. É lógico, com algumas situações a resolver, como toda família tem, né? Não existe nenhuma família perfeita. Mesmo Deus estando nessa família, os problemas acontecem, mas a questão é a facilidade de você conseguir resolver esses problemas que acontecem por causa da convivência humana, que ela é problemática por si só, né? Não há como não haver problemas no relacionamento humano quando você trata com um ser humano, que são seres falhos, frágeis, emotivos, então isso é normal dentro de qualquer família. Exato. E dentro desse ambiente, eu quero que você perceba que, muito embora às vezes você não seja conhecedor da palavra, você não tenha tanta vivência assim com a Bíblia. Quando nós falamos palavra aqui, telespectador, nós nos referimos à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nisso, nós somos um programa que leva você a questionar a existência desse Deus e a ter certeza de que Ele existe. Se você tem muitas dificuldades, ou se você tem uma vida estável como tinha o Ayrton e a Lúcia, esse Deus sempre está com você. E no caso deles, o que nós achamos bem interessante é que eles viviam os princípios debaixo daquilo que Deus tem como promessa para aqueles que respeitam e entendem o que Deus tem para a vida de um casal. Eles honravam seus filhos, o Ayrton sempre honrou a sua esposa, a Lúcia também colocou isso no programa, que ela e o Ayrton tinham esse relacionamento de respeito, né? Então isso leva o casal a viver os projetos que Deus tem para aqueles que vivem um casamento debaixo daquela ordenança que Deus tinha para eles. Só que tem uma coisa interessante, Gustavo, você percebe que indo já para o final, o Ayrton ele fala que eles tinham uma vida tranquila, uma vida em paz, só que eles não tinham conhecimento de uma coisa, que era justamente a palavra. Exatamente, e isso foi o diferencial que agregou, né, nessa família uma possibilidade de conseguir resolver problemas que aconteceram durante o relacionamento deles como família, né, que foi especificamente uma gravidez inesperada de sua filha, que a princípio eles conseguiram acertar, mas que depois eles entenderam que Deus tinha um propósito, até numa situação impensada dessa e não planejada. Exato. Né? Então eu quero colocar também para vocês um aspecto que foi tratado no programa com relação à gravidez inesperada da Natália. Veja bem, quando a gente fala inesperada, Gustavo, a Lúcia colocou um posicionamento muito interessante. Seus filhos, o Júnior, a Natália e a Juliana, eles já tinham uma idade que não causa tantos problemas assim, vamos dizer. Já passaram daquela fase da adolescência, daquela fase da rebeldia, né? A Natália, formada, trabalhando, né, já tinha uma certa estabilidade, mas morava com os pais. E no programa dela, ela diz uma coisa muito interessante, a preocupação da Natália era estudar. E ela sempre foi uma filha que manteve essa conduta, né, de responsabilidade. Quando houve essa notícia da gravidez da Natália, o que gerou no casal foi essa falta a palavra que o Ayrton usou foi muito forte. Eu apoiei, mas a confiança que eu tinha na Natália eu perdi. Foi um golpe na confiança que eu tinha nela. Então, queridos, veja que mesmo você, moça, que já se sente independente,
que mora, já tem a sua casa, a sua casa, que eu digo, o seu quarto reservado, né, dentro da casa dos seus pais, você acredita que você não deve satisfação a eles? Olha o impacto que isso pode causar dentro da sua família. Porque quando veio a notícia da gravidez, imediatamente a família toda sabia que aquilo iria mudar toda a estrutura da vida deles. Como mudou? Porque ia chegar uma criança e essa criança iria trazer novas rotinas dentro da casa. E a Lúcia disse bem, não adianta também, agora eu vou dizer para você, que é mãe, e que você recebeu essa notícia, que é algo que não é tão incomum hoje em dia, né, Gustavo? Uma notícia de uma gravidez inesperada, assim, dentro da família. Cuidado com a forma como você recebe essa notícia, porque você pode acabar machucando mais do que essa jovem já está. Aí existem dois aspectos que nós gostaríamos de comentar com você, no caso de uma questão séria dessa, como uma gravidez. Sim. Né? Uma gravidez, logicamente, sem um planejamento prévio e sem uma formação de uma família, né? Entre um homem e uma mulher constituída, onde os cônjuges já estão fora da relação com os seus pais. Ou seja, tanto um quanto o outro moravam na casa de seus pais e, nesse momento, o que a Silvana falou que é importante, você que é filho ou filha, não importa se você tem 10, 20, 30 anos ou 40 e você mora com seus pais. Se você mora ainda com seus pais, exatamente, para um melhor equilíbrio familiar, é importante que você considere que você deve satisfações ao seu pai ou à sua mãe. Não é? Se você está dentro do ambiente em que eles gerenciam, ou que é a casa deles e não é a sua porque você é filho deles, mas eles são a autoridade sobre a sua vida, independentemente da idade que você tem. A partir do momento que você sai do seu núcleo familiar, no sentido físico da palavra, vai morar sozinho, por exemplo, aí a situação muda de figura, mas mesmo assim você deve considerações menores ou deve satisfações menores aos seus pais. Ou seja, como a gente fala no curso Pais para toda a Vida, né? Os pais são para toda a vida. A partir do momento que você se desvincula desse núcleo familiar, você se torna mais independente, mas com certos limites em relação ao seu pai e à sua mãe. Agora, se você está dentro da sua casa e acontece um episódio desse, né, ou qualquer outro tipo de episódio, na questão de hora para voltar, né, enfim, o que você vai fazer, eu digo infelizmente porque ninguém gosta da satisfação, né, ainda mais quando se trata de jovens. Mas é importante que isso aconteça, porque senão vai haver um desequilíbrio dentro da harmonia dessa casa. Os pais não conseguem, muitas vezes aceitam essa situação, meio que goela abaixo, porque os filhos não dão oportunidade também para se fazer ao contrário, mas isso não é o melhor ambiente para uma família. Ou seja, os filhos têm que entender que enquanto estiverem debaixo da casa dos seus pais ou na casa dos seus pais, é importante que eles considerem a satisfação para os seus pais. Esse é um aspecto. O outro aspecto que nós vamos considerar, nós vamos fazer daqui a pouco e nós vamos voltar depois do intervalo para outras considerações. Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frigi. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina. Lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem.
Telefones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. Estamos de volta no segundo bloco de hoje do programa Vida 3. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho em nosso programa, com o nosso programa e também com todos aqueles que passaram aqui pelo nosso programa. Queridos, voltando ao assunto, eu estava falando do aspecto particular, da questão da gravidez, né, que é um assunto muito corriqueiro e comum na nossa sociedade hoje em dia. Gravidez, logicamente, sem a formação do núcleo familiar, e a gente tem dois aspectos que a gente estava tratando. Primeiro, a questão dos pais, né, de como você administrar uma situação dessa, que infelizmente não deveria ser assim, mas o que nós devemos considerar é que existe uma pessoa, um ser que está sendo criado, que está sendo gerado, que não tem culpa em absoluto das escolhas dos seus pais, né? Então, neste momento, a gente tem que dividir as questões para que nós não nos tornemos tão críticos ao ponto de, como pais, de não entender a necessidade que esse filho ou essa filha tem de acolhimento nesse momento. Exatamente, e isso, Gustavo, às vezes leva a atitudes tão drásticas e as famílias, vamos deixar bem claro, agora eu falo para você, moça, presta atenção, nós estamos colocando aqui para vocês que o ideal é que a criança nasça num ambiente familiar constituído, ou seja, marido e mulher. Uma vez constituída a família, virão os filhos. Mas se você pulou essa etapa, quero dizer para você, você tem que confiar. Porque da mesma forma que você teve condições de liberar para que essa criança pudesse nascer, porque é uma liberação que você faz, que é uma liberdade que você tem. Toda escolha gera uma consequência. E essa consequência não vai afetar só a sua vida, querida, vai afetar a vida de toda a sua família. E no caso da Natália não foi diferente. Quando ela chegou para os seus pais e colocou, eu estou grávida, no 6º mês de gravidez, ninguém ainda havia percebido. Então, olha o risco que ela correu. Olha quanta coisa poderia ter acontecido com ela. E para o bebê também. E para o bebê, isso é o mais importante. Então, você tem que ter essa responsabilidade. O fato de esconder a gravidez não vai levar a nada, porque no final ela vai aparecer, a criança vai nascer, né? E no caso, nesse caso específico, com o nascimento do Luca, a Lúcia teve uma sacada incrível. Ela disse algo tremendo. Eu recebi a notícia, aquilo para mim foi um choque, não esperava isso da Natália, mas eu fiquei pensando, não posso massacrar minha filha. E aí que eu quero falar com você, mãe. Não massacre a sua filha mais do que ela já está sofrendo. Porque quando o bebê nascer, a vovó vai ficar toda cheia de carinhos com a criança, vai mudar essa história. É claro, você tem todo o seu direito de ficar decepcionada, de ficar triste, de ficar magoada com essa situação, porque é uma quebra de confiança mesmo. Mas repense agora, se houve isso, um aspecto muito importante a ser tratado. E isso agora é para que a sua família possa crescer, querida. É que é necessário perdão. Você, filha, que feriu os seus pais, quebrando a confiança deles, peça perdão a eles. Ah, mas meu filho já está grande, não importa. São coisas que você vai acabar quebrando. Dificuldades no relacionamento da sua casa, se você chegar para o seu pai, para sua mãe e pedir perdão para eles por tudo que aconteceu, por tudo que causou essa gravidez inesperada. E você, pai, você, mãe, também, chega na sua filha hoje, não espera não. Diga para ela que você a ama. Lembra, ela já foi o seu bebê. Essa moça já foi a criança que você carregou no colo, que você dedicou a sua vida. Então vale a pena você resgatar esses laços. Esses laços não foram quebrados pela Lúcia e pela Ayrton, porque eles acolheram a Natália. Eles ainda não conheciam bem o Telinho.
Então eles tinham a obrigação de receber a Natália como ela estava. E assim fez Jesus, fez Senhor conosco, né, Gustavo? O Senhor Deus, Ele nos recebeu como nós estávamos. E se nós colocamos aqui, que nosso programa é um programa cristão, em que nós passamos os princípios de uma vida com Cristo, nós devemos tentar, pelo menos, fazer aquilo que Ele nos ensinou. Jesus, Ele dizia, venha como você está. E que você possa fazer isso dentro da sua família também. Não é? Porque quando nós estamos numa situação dessa, queridos, ou quando você se encontra numa situação dessa, existem mais ingredientes que humanamente são difíceis de administrar. Existem emoções aí à flor da pele. A emoção da filha ou do filho com medo da notícia, de dar a notícia. A emoção da mãe ou do pai no sentido de revolta em relação à quebra de confiança ou em relação a uma coisa que você deveria ter tomado cuidado, por exemplo. Ou seja, existem vários fatores emocionais envolvidos e muitas vezes é difícil você administrar isso pura e simplesmente com uma conversa se você não colocar Deus nesse ingrediente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem amenizar ou estabilizar um pouco mais as emoções que acontecem dos dois lados. De um lado, o medo, muitas vezes, o receio de quem teve o ato e se engravidou, e, por outro lado, a revolta e a raiva, né, e a ira, muitas vezes, e a falta de perdão que acontece do lado dos pais, ou a falta de acolhimento, muitas vezes, que acontece do lado dos pais por uma situação dessa que acontece dentro da sua família. Então, queridos, Deus entra nessa confusão de emoções que acabam acontecendo num episódio desse e ele dá um pouco mais de equilíbrio nas emoções, ou seja, aquele que está muito exaltado no sentido de não perdoar, de se revoltar, de baixar um pouco esse nível de emoção e, por outro lado, a pessoa que vai ter que contar a história, diminuir essa questão do medo e entender que é necessário dar essa ciência para a família, porque todos ali estarão envolvidos, até porque essa pessoa não saiu do núcleo familiar, ou seja, não foram quebrados os laços do seu núcleo familiar original, por isso todas as pessoas da casa acabam sofrendo as consequências. É lógico, não é o ideal, né? O ideal e o que a Bíblia fala, para que você tenha menos ingredientes aí nesse mar de emoções que acabam se formando. Menos traumas, né? Menos traumas que acabam se formando num universo desse, é que você constitua primeiro a sua família, saia da sua casa, planeje o seu casamento em todos os aspectos, inclusive na questão sexual, né, que nós falamos aqui. Né? Então, o que nós consideramos para você é que você consiga planejar todos os aspectos, inclusive o planejamento sexual do seu casamento, para que isso venha no momento certo e isso possa trazer frutos de bênção para você, frutos que vão agregar valor ao seu casamento e não agregar destruição ou discórdia ou desavença dentro de um relacionamento que está sendo formado. Então, queridos, coloque Deus neste processo, porque somente Ele é capaz de equilibrar as emoções mais exaltadas, né, tanto de um lado quanto de outro. E é possível, nessa questão, nós conseguimos chegar num acordo, conseguimos chegar num momento de paz no meio desta tempestade de emoções que acaba acontecendo no episódio desse. E mesmo nesta tempestade que você falou, Gustavo, o que eu achei muito bonito, né, são os padrões que existiam dentro da família, existem ainda dentro da família do Ayrton e da Lúcia. O respeito que a Lúcia teve pela Natália e, ao mesmo tempo, pelo seu marido. Porque ela recebeu a notícia e qual foi a preocupação dela? Como transmitir isso para o Ayrton? E ela teve uma postura muito, muito correta, porque ela não esperou. Ela recebeu a notícia pela manhã, e naquele mesmo dia, ela transmitiu isso para o seu marido. Isso é a vida de uma só carne, queridos. Porque quando você está num relacionamento, você tem que compartilhar tudo. Inclusive um peso desse. Porque a Lúcia não podia carregar isso sozinha.
Então, mesmo sabendo o impacto que isso poderia causar, pela forma como o Ayrton sempre tratou seus filhos, a forma como ele vinha, que ele tinha de educação dos seus filhos, isso tudo poderia trazer nele um desequilíbrio. Mas a forma como a Lúcia tratou isso foi algo muito zeloso da parte dela. Então nós vamos finalizar esse programa hoje com essa mensagem para você, mulher, para você, esposa. Tenha zelo pela sua casa, tenha zelo pela sua família. Não fique jogando um contra o outro. Não faça disso, dos problemas que você tem na sua casa, uma forma de trazer pessoas a seu favor, de trazer, de desestruturar aquilo que já está machucado, já está dolorido. Una-se à sua família. O seu marido, ele não é o seu inimigo. Ele é a pessoa que o Senhor escolheu para estar com você, para te apoiar. Mas se você não se sente apoiada, não se sente ajudada, comece a clamar a Deus. Comece a pedir ao Senhor para que Ele transforme você, para que você possa ser transformada. E aí sim você vai ver o quanto Deus pode mudar a sua família. Muito bem, estamos então encerrando o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer a sua audiência e antes de encerrar nós gostaríamos de fazer uma oração para que Deus possa realmente abençoar a sua vida, estar com você, e se você se encaixou em alguma dessas histórias que nós contamos aqui ou dessas experiências, realmente coloque a sua confiança no Senhor, entenda que Ele pode fazer algo mais pela sua vida. Aquilo que você não consegue administrar, Ele pode fazer isso por você se você crer e confiar na palavra dEle. Ok? Vamos orar então. Senhor Deus, eu te agradeço pelas famílias que estão aqui assistindo esse programa. Peço ao Senhor que o Senhor esteja dando sabedoria e discernimento às esposas, aos maridos e aos filhos, para que eles possam lutar pelas suas famílias e ter as suas famílias restauradas, as suas famílias guardadas pelo Senhor. Abençoe a cada um, ó Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua audiência nesse programa. Reveja as reprises durante a semana e esteja conosco até o nosso próximo programa Vida 3, inédito para você. Obrigado.